Bom, mas não é mais difícil do que entender a política de Paulínia, Zezé de Lima. Pelo amor A política de Deus. de Paulínia que, olha, já comentei aqui já, né? Que sempre foi complicada, pelo menos nos últimos 30 anos, bem complicada. Dessa vez superou todas as expectativas, rompeu a barreira do absurdo, porque desde sexta-feira tem 2 prefeitos, né? O tal do Loira, né? O vereador lá conhecido como Loira, e o Du Caselato, que assumiu assim que foi cassado o mandato do prefeito Dixon de Carvalho. E o que aconteceu? Hoje de manhã já teve um princípio de confusão e o Loira registrou o boletim de ocorrência porque foi impedido de entrar no Paço Municipal pela Guarda Municipal por ordem do outro prefeito, Du Caselato. Mas a Lucimeire Ramalho está lá em Paulínia e vai explicar melhor isso pra gente. Cadê a Lucimeire Ramalho, hein? Ela está conosco ou ainda não? Está. Oi, Lucimeire, já estou vendo você na janelinha aqui. Boa tarde, quais são as suas informações? Como é que está a situação aí nesse momento? Oi, Sena, boa tarde a você, boa tarde, Zezé, e boa tarde a todos. Olha, Sena, pelo que nós apuramos aqui, nada diferente do que estava na sexta-feira, viu? A gente tem ainda essa situação de uma disputa aí pelo gabinete do prefeito aqui na prefeitura de Paulínia, né? O Loira, né, que foi empossado na última sexta-feira, chegou aqui por volta das 8h30 da manhã, junto com o advogado e também alguns apoiadores, e a cena que ele encontrou foi essa aqui, ó, as portas todas fechadas, mas de manhã tinham ainda os guardas municipais, nós temos até imagens aí, os guardas municipais se posicionaram na frente da porta para evitar que o Loira pudesse ter acesso, né? De acordo com a assessoria de imprensa aqui da prefeitura, isso por ordem do Du Caselato, que é o prefeito que está no cargo desde novembro, e segundo ele, para evitar a confusão que aconteceu na última sexta-feira. Aí o Loira ficou por aqui por volta de 1h30, né? Falando ao telefone, o advogado também tentando uma explicação, tentando fazer com que os guardas deixassem o Loira entrar, mas sem nenhum sucesso. Eles saíram daqui depois de 1h30 mais ou menos, foram até a delegacia aqui do município e registraram um boletim de ocorrência por usurpação de função pública, justamente, né, por esse fato dele não conseguir entrar aqui no gabinete e tomar posse do gabinete como prefeito aqui da cidade. Segundo a assessoria aqui da prefeitura, o Du Caselato está no gabinete desde as primeiras horas da manhã, chegou logo cedo, antes ainda do Loira, já fez reuniões com o secretariado, saiu agora há pouco para almoçar, deve ainda voltar para o gabinete e durante a tarde fazer algumas visitas em escolas que estão em reforma aqui na cidade de Paulínia. Então continua ainda essa confusão toda, uma confusão que já foi pior na sexta-feira e que já vem de tempos anteriores, né? A gente tem até uma reportagem para explicar direitinho para vocês, dá só uma olhada. Essa história teve início no dia 7 de novembro do ano passado, quando então o presidente da Câmara, Du Caselato, foi empossado como prefeito em exercício da cidade. A decisão tomada depois que a Justiça Eleitoral cassou a chapa do prefeito Dixon de Carvalho por irregularidades na prestação de contas da campanha, prometia trazer estabilidade ao município, até que novas eleições fossem realizadas. Mas nessa sexta-feira, um novo capítulo tumultuou essa história. Em uma sessão solene, Miguel Ferrari, conhecido como Loira, também foi empossado pela Câmara como prefeito de Paulínia. A questão é que o prefeito em exercício, Du Caselato, não reconhece o ato da Câmara e segue na prefeitura. A instabilidade política em Paulínia se arrasta desde 2009, com constantes mudanças de prefeitos pelos mais diversos motivos. Em 10 anos, foram 14 trocas no comando do Executivo. E caso essa se concretize, será a 15ª mudança. Mas agora a situação é ainda mais inusitada. Isso porque a cidade tem no momento 2 prefeitos e a situação parece que só vai ser resolvida na Justiça. A confusão começou com o fim do mandato de Caselato como presidente da Câmara. Em dezembro, Loira venceu a disputa no Legislativo e sucedeu o atual prefeito. Por isso, o vereador alega que tem direito a assumir a prefeitura. Ele argumenta que a lei orgânica do município e a Constituição garantem que na vacância dos cargos de prefeito e vice, o chefe do Legislativo assuma a cadeira.
Já o prefeito em exercício justifica que Loira está afrontando uma decisão judicial que mantém Caselato no cargo até novas eleições serem realizadas. Destaca ainda que a eleição do novo presidente não interfere na sucessão do executivo, pois neste momento não existe vacância no cargo de prefeito. Enquanto não existe uma definição de quem realmente é o prefeito, Paulínia vive mais um capítulo da conturbada história política municipal. Olha, Sena, então a situação continua aí totalmente indefinida, né? O pessoal aqui da prefeitura, os guardas municipais que estão posicionados na porta aqui onde fica o gabinete, nessa expectativa de que o Loira volte para cá, junto com o advogado e com os apoiadores, né? O pessoal todo nessa expectativa de saber o que ele pretende fazer e também na expectativa do Duca Zelato voltar, ele que saiu para almoço há pouco. Nós não conseguimos entrevista nem com o Duca Zelato, a assessoria de imprensa disse que nesse momento ele não vai falar, e também com o Loira. Loira disse que também não vai falar nesse momento, apenas o advogado dele, o doutor Washington, chegou a dar algumas palavras com a gente, falando que eles vão buscar um meio para que o Loira assuma a prefeitura aqui da cidade de Paulínia, já que ele foi empossado na última sexta-feira, né? Então seria aí o prefeito aqui da cidade de Paulínia. A situação é essa, todo mundo aqui, ninguém sabe, né, o que vai acontecer, quem é o prefeito, quem não é. Por enquanto, a situação é essa. Uma cidade continua com 2 prefeitos. Olha, Lucimeira, eu não sei se... provavelmente você não deve ter conseguido falar com a guarda municipal aí, com o chefe da guarda, ou com o comandante da guarda, ou com o secretário de segurança de Paulínia, porque é claro que eles não vão querer pôr a mão nesse vespeiro. Mas eu fico pensando aqui, eu e a Zezé e todo mundo, porque tem alguns órgãos da administração pública que funcionam normalmente independentemente de quem é o prefeito. O pessoal da saúde vai chegar o doente lá, vai tratar e etc. Só na hora da compra é que tem que ver a qual prefeito vai se reportar. Mas, por exemplo, a guarda municipal, como esse caso esdrúxulo que você mostrou aí, um dos prefeitos chegou aí e não pode entrar. A guarda municipal é um órgão ligado ao gabinete do prefeito. E aí, a quem o comandante da guarda se reporta? Ele está se reportando ao Duca Zelato. Está se reportando ao Duca Zelato, mas é uma coisa estranha, né? É uma coisa esquisita. Alguém comentou alguma coisa de orelhada aí para você, Lucimeire, sobre esse assunto, não? Comentou sim, viu, Sena? Um dos GMs veio conversar comigo e falou justamente essa situação, de que eles estão sendo muito xingados e não entendidos, né? Porque eles ficam literalmente no meio de um fogo cruzado, né? Chega o Loira aqui, por várias vezes, no momento em que ele chegou aqui, ele dizia: eu sou o prefeito, eu tenho que entrar, dizendo ser o prefeito. E do outro lado, no gabinete, quem está lá é o Duca Zelato, que está prefeito desde novembro. Então, a Guarda Municipal acaba recebendo essa ordem do prefeito em exercício, que está no gabinete, e acaba tendo que barrar. Então, eles também ficam numa situação bem complicada, e foi justamente isso que um dos GMs comentou comigo, dessa situação complicada que eles ficam nessa luta e nessa briga entre 2 prefeitos e tendo que saber a ordem que eles vão receber e aonde eles vão cumprir. Então, para eles, esse guarda me disse que também está bem complicada a situação. Ok. Lucimeire, por enquanto, obrigado. Você tem prioridade. Qualquer coisa nova aí, qualquer pomba que passar voando atrás de você, você chama a gente aqui pra gente ir atualizando as informações, viu? Zezé, não vai ter jeito. A decisão vai ser pela justiça, não há dúvida, para resolver quem efetivamente é o prefeito. Sem dúvida. Eu não sei de quem reclamar. Estou aqui, sinceramente, em dúvida. Porque eu não sei se eu reclamo da legislação, que é absurda. Né? Como é que permite uma história dessa? Como é que permite que uma cidade chegue a um absurdo desse? Eu não sei se eu reclamo do Lewandowski, porque, na verdade, foi uma decisão do ministro do Supremo que adiou essa eleição, que colocou esse Duca Zelato lá, e os termos são termos que confundem. Eu não sei quem eu xingo, mas o fato é, isso é bizarro, minha Nossa Senhora. Não tem lógica o que você disse. Há coisas num governo que simplesmente vai rolando. Na saúde eles atendem, o que tiver que ser feito, né? Nesse sentido vai ser feito. Se tivesse aula, estaria aí a aula rolando. Mas quem assina a folha de pagamento, o Sena? Complicado, né? Quem assina? Sabe, realmente, quem assina compras? Então, é uma situação que eu não sei por que eles ainda não foram na justiça. Eu acho que até para resolver isso, altura, lógico. Né?
Mas aí, até a justiça canetar isso aí vai longe, né? Eu acho que a justiça vai ser ágil nisso. O Sena não pode. A justiça não pode fazer vista grossa. Mas o advogado do Loira prometeu que ia hoje à justiça. Então, devia ter ido antes, né? Antes mesmo da sexta, antes de tomar posse e ir atrás, porque é o seguinte, na minha ignorância aqui da história, eu acho que é do cargo. O cargo de presidência da Câmara fica com o Executivo na eventualidade dos dois serem afastados. Então, para mim, assim, é o outro, é o Loira. Olha, o prefeito, o Loira. Isso é outra coisa ruim, né? Paulinha de Deus. Ave Maria. Agora, vou contar para você. Só não está pior a situação, Zezé, porque o prefeito... Por que a gente tenta aqui, né, claro, fazer uma análise de conjuntura? Você falou da folha de pagamento. Como o secretário de RH, ele é subordinado a esse prefeito, ele foi nomeado por este prefeito que está no cargo, provavelmente... Então ele vai seguir essas ordens, então vai continuar fazendo a folha de pagamento. O único problema... Mas ele é legítimo? Isso é outro papo, né? Isso é a justiça que vai ter que dizer. Porque que é o lance. Aí tem que anular tudo, por exemplo, qualquer ato. A questão é a seguinte, se o do Caselato não é legítimo, assina coisas... Então, isso daí está cancelado, porque ele não é legítimo. Por que o imbróglio é mais complicado do que isso que a gente está falando? Porque é isso que você falou. O que acontece? Entrou o presidente da Câmara e tinha um prazo para convocar eleições em 90 dias, né? 90 dias convocar eleições. Então, isso ia acontecer de uma maneira normal. Se nesse prazo de convocar eleições mudasse o presidente da Câmara, ia ser automaticamente substituído do cargo. Ocorre que o ministro do Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, o Ricardo Lewandowski, veio e deu uma canetada falando, mantém do jeito que está até novas eleições e adiou. Até julgamento indefinitivo. Até julgamento indefinitivo. Exatamente, do Tribunal Superior Eleitoral. E aí o que aconteceu? Dentro do despacho, o advogado e o prefeito do Caselato entendem que é para manter como está até lá. E aí ficou esse negócio, quer dizer, não tem... O problema é que... Mas você vê, o problema no fim, então, vamos xingar o Lewandowski. Não, de qualquer forma dá para xingar o Lewandowski. Essa figura que sempre se mete ele não melhora nada. Para que clarear se eu posso confundir, exatamente, né, ministro? De qualquer forma, tem que xingar o Lewandowski, né, que ele merece. E tem outra coisa, né? A gente imagina que o ministro da Suprema Corte, antes de dar uma canetada, ele dê uma olhada no processo, entenda o que está acontecendo e as consequências daquela canetada. Não. Nós não estamos falando de um guardinha que foi lá sem querer e assinou um papel. É um ministro da corte mais alta do Brasil. Então, quer dizer, ele tinha que falar, mas se eu suspender isso aqui, como é que vai ficar? Daqui a pouco vai ter outra lei. Olha, eu acho que houve um tempo em que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal ministros que olhavam assim. Eu acho mesmo, Sena. E esse tempo foi-se, amigo. Foi-se. Acabou. Não temos lá mais gente assim. Vamos torcer, rezar para que esse tempo que havia e que é muito necessário esse tipo de comportamento seja resgatado. Porque senão vai ficar essa bagunça. O Brasil é uma bagunça. O Brasil é um rolo. As leis são confusas e parece que os senhores magistrados falam assim, vamos assinar, depois a gente vê como é que fica.